momento de nós dizermos não. Não a abuso. Não ao mau uso da prisão preventiva. Poder envolve responsabilidade. A Procuradoria-Geral da República acusou o deputado federal licenciado e candidato à presidência da República de usar expressões discriminatórias numa palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 2017. O papel de um órgão que examina as situações, detecta eventuais falhas ou deficiências na atuação dos órgãos e propõe soluções e boas práticas. Uma meta é a instalação do PJE em toda a primeira instância da Justiça Eleitoral e a segunda meta é esclarecer a sociedade sobre o processo eleitoral. Olá, boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recebimento da denúncia contra o deputado federal e candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, pelo crime de racismo. A Procuradoria-Geral da República acusou o deputado federal licenciado e candidato à presidência da República de usar expressões discriminatórias numa palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 2017. Segundo a denúncia, Jair Bolsonaro fez um discurso de ódio culpando os índios pela não construção de 3 hidrelétricas em Roraima e fez críticas à demarcação de terras. Ele também teria comparado quilombolas a animais ao usar a palavra arroba. O vice-procurador-geral da República reforçou o discurso de ódio do acusado. O discurso de ódio racista é essencialmente desumanizador, intrinsecamente antidemocrático, nega a igualdade e nega o reconhecimento do outro como pessoa, merecedora dos mesmos atributos decorrentes da dignidade humana. Por limites ao ódio que o discurso racial carrega, é modo de concretizar o ideal de construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e sem preconceitos. É honrar a confiança depositada pelo Constituinte de 88. Para a PGR, a denúncia era adequada e Bolsonaro deveria se tornar réu no Supremo. O vice-procurador-geral, então, citou a lei. A norma tipificadora traz a seguinte redação, artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Para o relator, não houve discriminação. O ministro rejeitou a denúncia. Não se constata, conforme narrado na própria acusação, haver o denunciado proferido discurso visando a supressão ou eliminação de grupo, revelando-se impróprio asseverar tratar-se de conteúdo discriminatório a configurar o tipo penal. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. A sessão foi suspensa, né? Mas o julgamento ainda não terminou, né? Exatamente. O relator, logo depois do voto do ministro Marco Aurélio, o relator não recebendo a denúncia, entendendo que está todo esse discurso de Jair Bolsonaro, que é objeto dessa denúncia da Procuradoria-Geral da República, estaria acobertado pela chamada imunidade parlamentar. Ele estaria exercendo a sua atividade quando proclama toda essa crítica em relação aos quilombolas, aos índios, às mulheres, aos estrangeiros, a imigração. Tudo isso seria um discurso político e que, portanto, a própria Constituição, no artigo 53, cabeça do artigo, no caput, acabaria inviabilizando a possibilidade de recebimento de qualquer denúncia ou processo processo por dano moral, ou no âmbito civil ou criminal, contra qualquer parlamentar. Mas esse não foi o entendimento que foi votado e decidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que abriu a divergência. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele trouxe 3 grandes valores a esse discurso praticado por Jair Bolsonaro e alvo nesse inquérito. Então, ele disse que há uma parte desse discurso que está cobertada pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar, e durante o seu voto ele traz alguns trechos da fala de Jair Bolsonaro, entendendo que, em relação às mulheres, ele atribui um valor no sentido de que ele diminui, ele faz uma crítica às mulheres, entendendo que elas seriam diminuídas em relação aos homens. Em relação aos estrangeiros, ele entende que os estrangeiros não seriam bem-vindos aqui no Brasil, a partir do que Jair Bolsonaro
fala no seu discurso em relação aos índios, pelo valor atribuído a esse discurso, o ministro Luiz Roberto Barroso entende que Jair Bolsonaro entende que não deveria haver uma demarcação indígena da forma como a Constituição determina, e diz ainda que em relação aos pobres, não são 12 milhões de desempregados no Brasil, mas sim 42 milhões em razão do Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família não seria considerado desempregados, mas ele entende que sim, que deveriam ser considerados. Nesse ponto, essas críticas elaboradas por Jair Bolsonaro seriam críticas acobertadas pela imunidade parlamentar. Mas em relação aos negros, afrodescendentes e gays, o ministro Luiz Roberto Barroso recebe a denúncia para que possa ser processada e apurar se houve eventualmente um dolo, uma vontade específica de discriminar, e aí estaria dentro do artigo 20, como a própria Procuradoria-Geral da República o fez na denúncia. A ministra Rosa Weber, logo em seguida, proclama o seu voto de uma forma um pouco mais rápida, já que hoje tem sessão no TSE. O ministro Luiz Fux vota com o relator, temos um empate. O julgamento é suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos assistir um trechinho de cada voto dos ministros que se seguiram após o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. No ano de 2016, 343 integrantes da comunidade LGBT foram assassinados no Brasil. No ano seguinte, em 2017, esse número saltou para 445. Eu acho importante que se diga que a homofobia mata. E, portanto, nós não devemos tratar com indiferença discursos de ódio, discursos de agressão física em relação a pessoas que já sofrem outras dificuldades e outros constrangimentos na vida. Eu acompanho a divergência, tão somente para que, na hipótese de ser recebida a denúncia pela maioria do colegiado, possamos enfrentar com maior verticalidade, com maior minudência, as teses, a acusação que foi apresentada, está sendo apresentada pelo Ministério Público. Na linha limítrofe entre saber se houve dolo de incitar o racismo, de induzir o racismo, ou então, como aqui diz a lei, incitar discriminação ou preconceito, nessa linha limítrofe, pela posição preferencial em relação à Constituição, prevalece a liberdade de expressão. E, Karina, então o julgamento está suspenso, né? O julgamento acabou sendo suspenso em razão do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, diz que tem um voto longo e que pretende proferi-lo numa outra assentada. Temos que aguardar o retorno na primeira turma. Tá ótimo, Karina. Obrigada por hoje. Eu que agradeço. E a segunda turma decidiu enviar o inquérito contra o senador José Serra para a Justiça Eleitoral. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. O senador José Serra foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por supostamente ter recebido verbas não contabilizadas para campanhas eleitorais. Esses repasses teriam ocorrido nos anos de 2004, 2007 e também durante a última campanha de 2014. Em relação aos repasses que ocorreram na época em que o parlamentar era governador do estado de São Paulo, o pagamento teria sido feito em troca de favorecimentos em obras do Estado. Esse esquema foi revelado durante delações premiadas de executivos da Odebrecht. E na sessão, então, da segunda turma dessa tarde, os ministros decidiram enviar parte da denúncia para análise da Justiça Eleitoral. Veja na reportagem. Relator do inquérito, o ministro Gilmar Mendes entendeu que os supostos fatos ocorridos antes de 2010 prescreveram por causa dos 70 anos do parlamentar. Já os que aconteceram depois desse período, para o ministro, devem ser julgados pela Justiça Eleitoral de São Paulo. Os fatos em questão se amoldam, em tese, ao tipo de falsidade ideológica eleitoral, estabelecido no artigo 350 do Código Eleitoral, o que atrairia a competência da Justiça Eleitoral para a tramitação do inquérito e processamento da respectiva ação penal relativos aos crimes eleitorais. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello seguiram o relator. Nos casos de doações eleitorais por meio de Caixa 2, fatos que poderiam constituir o crime eleitoral de falsidade ideológica, a competência para processar e julgar os eventos delituosos é da Justiça Eleitoral.
ainda que haja em situação de conexão ou de continência um vínculo que una esse delito eleitoral a outros de competência da justiça comum, como o delito de lavagem de capitais, de corrupção passiva ou quaisquer outros ilícitos penais. Já para o ministro Edson Fachin, caberia à Justiça Federal analisar a denúncia contra Serra, mas decidiu acompanhar a decisão dos colegas. Apenas em relação à prescrição dos crimes antes de 2010, ele disse que caberia à Justiça Eleitoral decidir. O Supremo Tribunal Federal, tal como afirmou o seu pleno, portanto a composição plena do tribunal, não é competente para o presente caso. Consequentemente, entendo que falece igual competência para decretar a extinção da punibilidade proposta. De modo que, segundo compreendo, a providência deve ser postulada perante o juízo declinado e, se for o caso conhecido por esta Suprema Corte, após esgotadas as instâncias antecedentes. Em outro caso julgado, os ministros decidiram libertar Pedro da Silva, ex-diretor da Dersa Engenharia. Preso desde junho, ele é acusado de integrar um esquema de desvio de verbas da obra do trecho norte da Rodoanel em São Paulo. Por maioria, 3-2, a turma decidiu que não há motivos suficientes para manter a prisão preventiva e adotaram medidas cautelares, como não poder deixar o país e frequentar a empresa Dersa. Aqui se usa e abusa da prisão preventiva. Me parece que é momento de nós dizermos não. Não a abuso. Não ao mau uso da prisão preventiva. Poder envolve responsabilidade. Sensibilizados, sem embargo dos argumentos dos demais colegas, pelo que disse o ministro relator, no sentido da precariedade da fundamentação da decisão, desde a primeira decisão até as decisões subsequentes que mantêm este paciente em custódia. Os ministros também começaram a julgar recursos da Procuradoria-Geral da República que questionam o arquivamento de inquéritos contra os senadores Aécio Neves e Jorge Viana. A PGR pede ainda que as denúncias sejam encaminhadas à Justiça de primeira instância. Os ministros Gilmar Mendes, relator, e Dias Toffoli votaram para manter os casos arquivados. Não há qualquer prova que justifique o prosseguimento das investigações, o que impõe o seu arquivamento. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Edson Fachin. E ainda na segunda turma, os ministros decidiram que a Procuradoria-Geral da República tem 30 dias para fazer uma perícia que está pendente em inquéritos que investigam o senador da República, Lindenberg Farias, e outras pessoas. Só depois de concluir essa perícia é que os ministros vão julgar se recebem ou não as denúncias contra o parlamentar. A sessão da segunda turma terminou agora há pouco e no último julgamento, os ministros decidiram que a PGR deve informar o STF sobre o vazamento de delações premiadas. Agora voltamos ao estúdio. Érica. Obrigada, Carla. E a Justiça Federal de São Paulo aceitou a denúncia e André Sanches, presidente do Corinthians, tornou-se réu pela prática de crime tributário. A decisão foi da juíza federal Luísa Vilela Leite, que deu prazo de 10 dias para que ele se manifeste. A denúncia foi feita pelo Ministério Público em dezembro passado e pede o ressarcimento pelo dano causado à União, com correção monetária, além de condenação por dano moral, uma vez que o Estado ficou privado dos recursos para financiar políticas públicas. Segundo a denúncia, André Sanches e seus sócios teriam usado laranjas para abrir a empresa Oreo Embalagens com a intenção de camuflar operações financeiras e omitir receitas, causando prejuízo de mais de 8 milhões de reais. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça, metas eleitorais para 2019. Uma meta é a instalação do PJE em toda a primeira instância da Justiça Eleitoral e a segunda meta é esclarecer a sociedade sobre o processo eleitoral. O segundo e último dia da reunião preparatória para o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado na sede do TSE em Brasília, foi dedicado às novas tecnologias para trâmite de processos e organização de bancos de dados. O Encontro Nacional vai ser realizado em novembro.
Durante toda a tarde, foram apresentadas técnicas de como manusear de forma correta o sistema de processos judiciais eletrônicos. Em 2017, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário melhorou e ampliou as ferramentas para a digitalização de ações e documentos. Hoje, além do sistema eletrônico online, por meio dos sites dos tribunais, juízes, servidores públicos, imprensa e sociedade também têm acesso às informações que correm na justiça brasileira através de aplicativo. Nos 2 dias da reunião preparatória para o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, foi apresentado o balanço dos números de processos julgados em 2017 e ainda discutidas novas metas para o ano que vem. E durante essa reunião preparatória do 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral também anunciou as metas para 2019. Entre as metas nacionais, algumas se mantiveram. São elas: julgar mais processos do que o número de ações distribuídas e também julgar processos mais antigos. Uma meta é a instalação do PJE em toda a primeira instância da Justiça Eleitoral e a segunda meta é esclarecer a sociedade sobre o processo eleitoral. Nessa meta a gente tende a fazer os esclarecimentos sobre a parte de segurança das eleições, sobre os procedimentos executados nas eleições, legislações. O processo de escolha das metas da Justiça Eleitoral foi feito de forma participativa, por meio de pesquisa pública. O formulário para sugestões ficou disponível nos sites dos tribunais. Dessa forma, todos puderam participar e opinar, como explica Daniel. Os tribunais regionais encaminharam propostas de metas para a gente e nós colocamos em uma pesquisa pública junto à sociedade. Aí nós tivemos aproximadamente 5.000 respostas e foram escolhidas 2 metas. O Conselho Nacional de Justiça destacou o trabalho da Justiça Eleitoral, que cumpriu as metas deste ano em junho, antes do prazo. O destaque foi em relação à meta 2, que trata de julgar processos antigos. Chegou a cumprir quase 105%. Além disso, a Justiça Eleitoral atingiu 104% da meta 1, que visa a produtividade e estabelece que se deve julgar mais do que distribuir. E logo mais tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos para lá agora falar com o repórter Henrique Amaral, que está lá e tem os destaques para a gente. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. A sessão de daqui a pouco tem 70 processos na pauta de julgamentos. Os destaques são os pedidos de registro de candidatura dos presidenciáveis Ciro Gomes, Álvaro Dias, Henrique Meirelles e João Goulart Filho. Os ministros do TSE também devem analisar hoje um recurso de Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que cassou o mandato dele. O TR entendeu que houve abuso de poder político e econômico na concessão de créditos fiscais para empresas, como contrapartida para doações à campanha de Pezão ao governo do estado. O ministro Jorge Mussi é o relator desse processo aqui do TSE. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Henrique. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. CNJ tem novo corregedor. O papel de um órgão que examina as situações, detecta eventuais falhas ou deficiências na atuação dos órgãos e propõe soluções e boas práticas. O presidente da República, Michel Temer, indicou o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, Luiz José Dezena da Silva, para exercer o cargo de ministro do TST. Quem tem outras informações é a repórter Luana Carvalho. Vamos falar com ela. Boa noite, Luana. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O desembargador Luiz José Dezena da Silva foi indicado para assumir a vaga deixada pelo ministro Fernando Eisuono, que se aposentou em março deste ano. A mensagem foi publicada pelo Diário Oficial da União e a indicação foi anunciada pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, durante a abertura da sessão 2 de dissídios individuais do TST.
Luiz José Dezena da Silva ingressou na magistratura da 15ª Região no cargo de juiz do trabalho substituto. Foi promovido por antiguidade para o cargo de juiz titular. Exerceu a função de juiz auxiliar da Corregedoria Regional do TRT de Campinas, até ser promovido por merecimento para o cargo de desembargador. O magistrado agora vai passar por sabatina pela Comissão de Constituição e Cidadania do Senado Federal. E depois da indicação vai ser submetida ao plenário do Senado. Volto com você, Érica. Obrigada, Luana. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, tomou posse hoje como Corregedor Nacional de Justiça. A Corregedoria é o órgão do CNJ que recebe denúncias contra a atuação de magistrados e atua para corrigir e aprimorar os serviços do Poder Judiciário, promovendo inspeções e correções em todos os órgãos da Justiça, inclusive em serviços auxiliares, como os cartórios. O novo corregedor chamou a atenção para os resultados do órgão nos últimos 13 anos e afirmou que o papel da Corregedoria deve ir além da aplicação de penalidades. Devendo assumir principalmente o papel de um órgão que examina as situações, detecta eventuais falhas ou deficiências na atuação dos órgãos e propõe soluções e boas práticas que busca a melhoria e a modernização das atividades administrativas e jurisdicionais. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, conduziu a solenidade. Ressaltou o trabalho do ministro Humberto Martins e sua nova tarefa de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Corregedoria. Tenho certeza que agora o ingresso do ministro Humberto Martins dará sequência a este trabalho que vem sendo feito desde 2005 por este Conselho Nacional de Justiça e que, continuadamente, faz com que haja uma melhoria na qualidade dos trabalhos prestados pelos magistrados e, principalmente, que haja correção de rumos naquilo que não tenha sido diligentemente providenciado pelo Poder Judiciário. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, também esteve presente na posse do novo corregedor, acompanhada dos ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia. E amanhã, os ministros João Otávio de Noronha e Maria Tereza de Assis Moura tomam posse como presidente e vice do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. A repórter Kátia Gomes tem as informações para a gente, ao vivo, direto do STJ. Boa noite, Kátia. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Já está tudo pronto aqui no Pleno do Superior Tribunal de Justiça para a cerimônia de posse, que está marcada para amanhã às 5h30 da tarde. Estarão na mesa da solenidade o presidente da República, Michel Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, e a atual presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. Os ministros João Otávio de Noronha e Maria Tereza de Assis Moura ficam nos cargos de presidente e vice-presidente até 2020. Ela substitui o ministro Humberto Martins, que tomou posse hoje pela manhã como novo corregedor Nacional de Justiça. Érica, é com você. Obrigada, Kátia. A cura pela arte. Esse é o nome de uma exposição do Memorial do Judiciário em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que mostra uma ação simples e um novo objetivo podem mudar a vida das pessoas. As obras de arte são produções dos pacientes que cumprem medida de segurança no Instituto Psiquiátrico Forense e o trabalho é desenvolvido nas oficinas de terapia do projeto Arte e Inclusão. Informações guardadas no subconsciente e que precisavam sair. Nas pinturas estão o esforço para aceitar, compreender e recomeçar. Tudo com muita técnica. E os artistas estavam lá, orgulhosos e felizes. Dá para se sentir até realizado, porque eu fiz 2 e vendi os 2. Mas eu me sinto muito feliz não pela venda, mas pela arte e inclusão que entrou no IPF. Sabe aquele peso da mente, da alma, do íntimo, do coração? Sai da gente, entendeu? E entra a arte. As telas aqui expostas são fruto do projeto Arte e Inclusão,
que tem o apoio do Judiciário Gaúcho e que busca incluir os pacientes do Instituto Psiquiátrico Forense à sociedade. O projeto tem mais de 1 ano e meio e já traz resultados fantásticos. Muitos deles regressivos, introvertidos, e a partir do momento em que entraram no projeto Arte e Inclusão, se transformaram em outras pessoas. Então é muito gratificante para mim, como juiz, né, ver como esse projeto relativamente simples possui uma grandeza enorme e pode ser incentivado em outros locais de privação de liberdade e também com outros pacientes judiciários. A arte e inclusão faz bem para todo mundo, né? E incentivar os outros também, como a gente pode mudar, pode ter a mudança e voltar para a sociedade de novo. Mesmo sendo alto, eu estou participando igual e pretendo continuar com o pessoal em todas que vai ter. Na abertura da mostra, foi apresentado um vídeo institucional sobre o projeto. Lamentavelmente, nós todos esquecemos essas pessoas, ou dentro das celas, ou dentro dos quartos dos institutos forenses, né? E essa é uma forma de trazê-los para o nosso abrigo, para trazê-los do nosso abraço e a nossa convivência. Nós, na Justiça do Trabalho, temos muita preocupação com os transtornos mentais relacionados ao trabalho e vemos que muitas pessoas são estigmatizadas por conta disso. Então é preciso que a sociedade tenha um olhar mais afetuoso em relação a essas pessoas, para que realmente se promova a integração. E a arte, eu acho que é a grande porta para isso. O projeto é uma iniciativa do artista plástico Aloysio Pedersen, que conduz as oficinas de arte no Instituto Psiquiátrico Forense. Eu me sinto realmente um seguidor de todas essas pessoas que dedicaram suas vidas para dizer que o ser humano é muito mais do que um diagnóstico. Até que, enfim, para as pessoas esclarecer para as pessoas, né, o que está por trás de um ser humano, seja ele em que situação ele estiver. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.